Olá, em Marcos capítulo 3, verso 13, depois de subir ao monte, Jesus chamou aqueles que ele bem quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. É interessante perceber que Jesus chamou seus discípulos para enviá-los a pregar e que a pregação do Evangelho depende de algumas coisas, mas essencialmente depende do nosso relacionamento com Jesus. O texto diz que ele chamou os apóstolos para estarem com ele. Jesus nos chama para estar com ele antes de nos enviar a pregar. Não dá para irmos pregar sem antes termos estado com Jesus, sem antes ter tido uma experiência com Jesus e sem antes cultivar a nossa experiência com Jesus. Isso me faz lembrar de Pedro e João, quando foram presos, conforme Lucas relata em Atos capítulo 4, eles foram presos e depois foram levados perante o Sinédrio, a alta corte dos líderes religiosos da sua época, e aqueles líderes religiosos chegaram à conclusão de que eles haviam estado com Jesus, de que eles haviam tido uma experiência com Jesus, que eles haviam visto Cristo vivo, ressurreto, eles haviam experimentado Jesus. O Senhor nos chama, antes de nos enviar a pregar, para estar com Ele. Hernandes Dias Lopes diz que o chamado de Cristo é para uma relação pessoal com Ele. Jesus não os chamou para prioritariamente fazerem um trabalho, mas para um relacionamento. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo é mais importante do que fazer a obra de Cristo. Jesus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Relacionamento precede desempenho. A vida precede o trabalho. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Santidade pessoal precede o ministério cristão. Inverter essa ordem é o mesmo que trocar a raiz pelo fruto, a causa pelo efeito. Jesus quer se relacionar conosco, Ele quer conviver conosco. Para isso precisamos estar com Ele. Ele nos chama, Ele nos convida para estar com Ele e ter um relacionamento de amor com Ele. Isso certamente fará toda a diferença na nossa vida. Isso fará toda a diferença no nosso serviço para Cristo, na maneira como nós o servimos, na maneira como nós nos envolvemos no seu serviço, porque antes já afinamos o nosso relacionamento com Ele. Um instrumento não pode ser tocado sem ser afinado antes, não é verdade? Seja um piano, seja um violino, seja um violão, precisa ser afinado. Nós precisamos afinar o nosso relacionamento com Cristo antes de tocar um instrumento, antes de fazer alguma coisa que julgamos ser significativa para Ele. Porque de outra forma nós vamos trabalhar segundo as nossas ideias e não segundo o coração de Jesus. Não segundo aquilo que está no coração do Senhor. Vamos trabalhar segundo os nossos interesses pessoais, segundo a nossa vontade pessoal, segundo aquilo que nós achamos importante e não segundo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Portanto, a pregação do Evangelho depende de um relacionamento, de uma relação pessoal e íntima com Jesus. Que nós a cultivemos todos os dias, porque isso determinará a nossa utilidade para Deus no seu reino e na expansão do seu reino. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e abençoe hoje e sempre. Amém.